Boa tarde, pessoal. Oi, gente, tudo bom? Faz tempo. Faz tempo, faz meses, né, gente? E cá estamos de volta, tentando retomar o canal novamente. Que esses tempos aí que a gente não publicou mais vídeo, a coisa estava bem corrida, bem agitada. E a gente está passando aí por uma fase de transição, né? Uma fase que vai ser bastante importante. E vai ter aí umas mudanças de planos, né? Isso aí ao longo do tempo a gente vai estar apresentando melhor para vocês, mas assim, no primeiro momento o objetivo é retomar o canal. A gente quer retomar o canal novamente, trazer de novo, continuar trazendo aquela proposta, né, de compartilhar um pouco do nosso dia a dia, das nossas experiências, enfim, né? Estamos retornando aí mais uma vez. Agora vamos explicar o porquê, né? O computador que a gente tinha queimou. E a gente estava um pouco apertado, né? Porque a gente estava com o nome sujo, tudo mais. Como vocês sabem, né? Um dos nossos objetivos era a gente conseguir limpar o nosso nome, né? E aí a gente estava na redução de gasto. Aí, o que acontece? O computador queimou. Aí ele suspeitava que era A a fonte. Só que aí ele trocou a fonte, comprou uma fonte boa e trocou a fonte. Só que aí não era a fonte. Aí a gente constatou que foi a placa-mãe que queimou também, né? Como a placa-mãe é a peça mais importante do computador, aí o investimento que a gente não tinha em mente a gente teve que fazer. Ou seja, a gente teve que trocar tudo, né? Porque do computador anterior, as peças que tinham, elas já eram peças fora de linha, né? Já eram descontinuadas e assim, não fazia sentido eu correr atrás de uma placa-mãe sabendo que assim, se perdesse qualquer outra coisa, sei lá, de repente se queimasse uma memória, um processador, não conseguisse repor aquela peça em específica, né? Então a gente teve que fazer uma mudança por completa. Aí a gente montou o computador do zero, né? Aí, já que a gente ia montar, então vamos montar um razoável. Não vou dizer um bom, né? Porque o bom... Mas pra vista do que a gente vai fazer, ele tá muito bom, né? Tá muito bom, porque Ele tá muito bom pra vista do que a gente tinha, né? É assim, não acredito que agora que soltou um alarme... Só se eu fechar essa janela, vai fazer um pouquinho de calor, né? Mas mesmo assim vai fazer barulho. Não, acho que não chega tão intenso que a janela tá aberta. Ai, parou, graças a Deus. Aí sim, hoje é dia 18 de dezembro. A gente tá voltando ao canal de novo, porque a gente conseguiu comprar o computador, já que ia ter que trocar as peças, né? Então vamos trocar por um que dure um bom tempo, né? Uhum. E aí comprou tudo novo. É tudo novo. Ele tá todo novo esse computador, né? E assim, um vídeo desse que vocês estão assistindo nesse momento, que tá em 4K, 60 frames por segundo, era impossível de eu renderizar assim, em tempo hábil no computador anterior, né? Você vê, os vídeos de games que eu faço no meu canal de games, que duram em média de 30 a 40 minutos, eu levava 2 horas, 3 horas para renderizar um vídeo com essa duração. Aí você imagina um vídeo em 4K que tem 4 vezes uma resolução de um vídeo Full HD, dependendo da duração aqui, que talvez dê uns 10 minutos, 15, não sei, a gente tá gravando, vamos ver até onde vai. Em 4K era uma coisa assim que ia passar dias renderizando. E assim, como o computador não tinha preparo para isso, acho que um dos motivos também pelo qual ele queimou foi isso, porque aquele computador trabalhava muito, ele esquentava muito, e ele não tinha o arrefecimento de ar que esse daqui hoje tem, né? Ele tinha só o cooler da fonte, que ainda assim nunca ia dar conta, né? E assim, era querer colocar um burro para correr uma corrida contra cavalos de forma... Era com um cavalo para carregar um container, né? Sei lá. Era basicamente isso, era colocar um cavalo para carregar um container. E aí a gente teve que investir, né? Aí também outras coisas que mudaram também nesse decorrer. A gente foi cortado, assim, da empresa. Houve algum processo lá na empresa que a gente não quis mais participar, mais da continuidade. E a gente pediu a saída, né? Ele, no caso, não, ele foi mandado embora, né? Mas assim, por uma questão lá interna, lá deles, lá. E houve algum episódio lá que eu não fui muito de acordo com
a forma que houve o desligamento dele e o motivo, né? Porque também eu não vou expor aqui a empresa, né? Jamais, nem a empresa, nem as pessoas, né? Então, assim, a gente se sentiu muito injustiçado. Eu sempre tratei muito de ser muito profissional, já que a gente trabalhava na mesma empresa. E assim, a gente mal tinha contato, nem de se tocar lá dentro da empresa. Para vocês terem ideia, eu evitava de tocar nele, para você ter uma ideia, assim, de barrar com ele, eu evitava. A gente nem praticamente se tocava. E pra já gerar meio que um abismo entre a gente lá, pra o pessoal não, sabe, não associar qualquer coisa com qualquer coisa. Só que houve outro episódio lá com uma gerente lá que, né, não vamos entrar em... Mas não foi assim, nada sexual, nada de nada. Foi disfunção de ideias, né? Vamos dizer, vamos dizer assim, que personalidades, vamos né? dizer assim, que pessoas que não deveriam tomar as dores do que estava ocorrendo na situação, tomou as dores, aí não procuraram ouvir os dois lados, ouviram um só, e no fim das contas acabou que houve aí uma penalização em cima de mim, né? Ele, depois que souberam que o fato ocorrido, aí se arrependeram do corte dele e viu que ele, na verdade, ele estava agindo de uma maneira defensiva e não ofensiva. E aí foi quando eu julguei a situação muito injusta, né? E aí pedi para que me cortassem, que houvesse meu desligamento, porque se eu penso dessa forma, se a empresa não pode nem escutar o seu lado, então por que eu estou ali, né? Não vou dizer qual era a empresa que a gente trabalhava, jamais, porque também ela foi o nosso sustento durante quase 3 anos, mas chegou um tempo que eu não estava mais concordando com as ideias, né? E eu resolvi pedir para sair, porque eu estava muito infeliz, né? Fazendo coisas que eu não gostasse. Assim, meu ramo, eu sempre trabalhei com ramo de perfumaria, com ramo de cosmético, com um ramo de beleza. E ali eu estava fazendo uma coisa totalmente diferente, que não era a minha função. E apesar dele estar na função que ele gostava, mas ele também estava muito sobrecarregado, entendeu? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, eram 7 marcas que ele tinha que estar gerenciando, tipo, no marketing, entendeu? Não ele gerenciando, porque ele não tinha o cargo de gerente, mas ele tinha que estar lá produzindo. Tinha que dar conta, né? No fim das contas, de né? 7 marcas dentro da empresa, né? Então, assim, Pouco... tá muito sobrecarregado, então a gente... E até pouco antes de ser desligado, né? Tinham passado de 7 para 10, né? Alguns absurdos lá de decisões tomadas lá que... Assim, eu sabia que... mas isso é gestão, né? Aquilo que eu sabia falei, que não ia ser legal, eu sabia que ia ser uma sobrecarga muito além do que já estava encarando. E aí, como já ocorreu tudo, né? Aí assim, nossa meta era passar pelo menos mais um ano lá, né? Só que assim, eu já tinha em mente que talvez não chegasse a isso um ano, né? Porque assim, do jeito que as coisas estavam caminhando, a gente ia ter que ter um plano B ali, né? Pra poder não ficar preso na situação do que estava ocorrendo, né? Mas enfim, eu acho que o resumo da ópera é o seguinte, que era para acontecer, não teria como acontecer de outra forma. Muitas das decisões que eram tomadas lá, eu não concordava, ela não concordava, mas enfim, passou. Eu acho que agora sim, a gente já está no ponto de recomeço que a gente gostaria de alcançar. Não estamos alcançando da maneira como a gente gostaria, mas pelo menos assim, vai ser uma oportunidade da gente recomeçar e replanejar nossos objetivos. A gente também não vai expor o real motivo, assim, abertamente, porque a gente não quer vir e expor, né, a empresa, né? Porque, do jeito que eu falei, querendo ou não, toda empresa tem seus defeitos, tem suas qualidades. Então lá foi o nosso ganho-pão de quase 3 anos, né? E foi o nosso socorro também, né? Que é assim, nosso sustento, né? A gente trabalhava por um salário, não via nada de graça. Mas também foi o nosso, de onde a gente tirou a nossa vida quase 3 anos. Então, assim, não é falando mal, mas é só dando uma justificativa assim que foi
conflito de ideias, né? Não foi uma coisa muito esperada. Por exemplo, eu e ele, a gente estava planejando sair de lá daqui a um ano. Foi uma coisa antecipada. Mas eles também viram que ocorreu de uma forma, que foi de uma forma injusta. E viram que eu também não estava feliz mais. Eu até agradeço, porque também eles tiveram essa empatia comigo, né? Que eu nem esperava, mas tiveram de me colocar em aviso prévio e me mandar embora. Então a gente saiu com todos os nossos direitos, né, amor? Então também a empresa também, até por esse lado, também não foi perversa com a gente. Então eles viram a real necessidade, que eu não estava feliz, eu não estava bem, não era meu ramo. Então a dona de lá, ela aceitou, né? Não queria, mas aceitou a minha desligação, né? Desligamento. O meu desligamento. Gente, às vezes as palavras se perdem assim, sabe? Porque vocês já sabem que eu tive Covid, né? Então eu tento juntar pra fazer a frase, né? Mas tem hora que a concordância não vai junto. Então, assim, eu tive Covid 3 vezes, então uma delas afetou bem assim a minha memória e a minha também, minha fala, assim. Eu tenho um pouco de certa dificuldade de juntar as palavras e chegar até uma concordância que seja bem, né? Até porque a gente tá voltando até a estudar, né, amor? Sim. A gente tá voltando a estudar, assim, matérias de segundo grau, né? Segundo grau, ensino fundamental, para a gente poder voltar a ter um diálogo melhor, uma escrita melhor. Talvez futuramente participar de algum concurso público, alguma coisa assim, entendeu? Porque a gente estava muito parado e a gente sentiu uma dificuldade em escrita, em raciocínio. A gente estava estacionado em muitos aspectos, né? Seja profissionalmente, seja didaticamente, porque até assim, para escrever, a gente estava tipo errando palavras assim na hora de escrever. Palavras básicas. É como dizem, né? Que assim, quando você anda de bicicleta você não esquece, mas assim, você perde um pouco ali do controle quando você passa muito tempo, né? Eu acho que se eu pegar uma bicicleta hoje, eu ainda vou dar aquela travadinha ali, mas assim, claro que é questão de costume, né? Pouco tempo para poder você tá ali familiarizado de novo, né? Reaver a memória, né? E também é uma coisa que não foi amor, desculpa te cortar, mas foi um negócio que eu tava ensinando uma jovem lá na empresa e assim, ela tava saindo de segundo grau agora. E ela não sabia fazer uma frase, gente, ela não sabia fazer uma frase correta em português. Assim, eu sei que a gente tem muito erros falando, né? Falando português. Mas quando você escreve, é mais difícil você errar, porque a escrita ela é mais, né? Mais uma forma culta do que uma forma coloquial ali que você tá expressando pela voz, né? E ali ela não sabia fazer uma frase assim direito, sem um erro ortográfico. E eu preciso estudar português de novo. E sem falar que assim, eu acho também que o advento da internet ajudou muito a piorar a maneira do pessoal escrever. Porque se você pega, por exemplo, uma avaliação de um produto numa loja online, você vê que o pessoal usa muito gírias, usa muito cyberlinguagem, usa muitas palavras abreviadas. Eu sempre considerei isso um erro tremendo. Eu não. Tanto é que se vocês pegarem qualquer texto que eu escrever, até no meu canal de games mesmo, pode entrar lá no meu canal de games, vou deixar um card lá. Se vocês entrarem na aba comunidade, vocês vão ver que eu não uso nenhuma palavra abreviada, nenhuma. Não usa a palavra abreviada, ele é muito certinho na escrita, às vezes até na fala. Isso foi uma coisa assim que desde o advento lá do início da internet, quando eu via que o pessoal usava muito oi, quer tecer, aquelas palavrinhas abreviadas, eu no começo usei, mas depois eu comecei a olhar isso assim, eu já comecei a olhar isso comecei a ver isso com um olhar mais crítico. Aí eu olhava e pensava, isso a longo prazo não vai ser legal, a pessoa criar esse hábito de começar a usar essas palavras abreviadas. Lá no início mesmo, na época do bate-papo UOL, final da década de 90, era muita palavra abreviada, só que eu fui me policiando para não deixar isso acontecer. E até hoje eu nunca
nunca utilizei palavras abreviadas. Tudo que eu escrevo a palavra toda certinha, por extenso. Pontuação, Procuro vírgula, sempre tio. deixar a minha maneira de escrever o mais impecável possível, e eu acho que isso acabou sendo assim o maior dos venenos no dia de hoje. Porque se você pega qualquer pessoa que escreve, até e-mails mesmo, que eu já vi corporativos, o pessoal usa muito kkkkkk, aí usar emoji, essas coisas, assim, emoji com a pontuação, né, do teclado, né, que quando não tinha os emojis que tem hoje, né, que são todos desenhadinho, bonitinho, o pessoal usa muito ainda o que o pessoal improvisa no teclado, né. E eu, em todos os meus e-mails, em todos os textos que eu escrevo digitalmente, eu sempre procuro ser o mais impecável possível no texto para deixar tudo certinho. Até porque a profissão dele é marketing. Se ele for escrever uma redação, um texto, o que for ali e fazer uma propaganda, ele tem que saber onde vai o tio, a vírgula, nananã. Então a ortografia para ele é muito mais cobrada do que para mim. Só que, gente, quando eu fui observar isso, assim, uma moça, segundo grau, saindo da escola, fazendo agora dezembro. Recém-saída do segundo grau. Recém-saída do segundo grau. E não é uma crítica, tá? É uma observação que eu puxei pra mim e ele entendeu. E eu fiquei assim, gente, tá certo, a gente fala um monte de coisa errada durante o dia que não deveria. Estou me policiando. Pela força do hábito, né? Pela força do hábito, pela sociedade, entendeu? Assim, às vezes você convive com muitas pessoas que não sabem muito bem português, não têm acesso à educação. Mas, gente, isso é um diferencial muito grande, porque assim, não sabia escrever uma frase sem um erro ortográfico e uma propaganda, assim, não é uma propaganda, mas assim, um feedback de um cliente que estava ali na loja da empresa, entendeu? E não sabia fazer uma frase com letra maiúscula inicial na frase, com pontuação, com tio, com aquela cedilha, com vírgula, sabe? E eu fiquei assim, gente, se eu não tomar cuidado eu vou terminar ficando igual. Aí o que aconteceu? Eu disse, não, amor. Porque assim, há muito tempo atrás, né, amor? Lá em Recife, eu fiz uma prova pra você ver. Às vezes você não precisa de concurso, de curso pago. Você ali com sua apostila estudando, a gente começou estudando, foi em termo assim de uns 2 ou 3 meses. Que a gente ficou estudando direitinho, todo dia. Aí fui fazer uma seleção na Pague Menos, farmácia da Pague Menos. E ali eu fui fazer uma seleção. Com essa ponta, que é da caneta do celular. Eu tenho mania de fazer isso. E eu fui fazer uma seleção lá. Tinha assim, acho que umas 110 pessoas. Só eu e outro. Foi só 2 pessoas que acertaram. Um rapaz e eu, que a gente fechou a prova todinha de matemática. E português eu não soube o assunto, assim, o nível, né, que estava o português. Mas a matemática, que era muito cobrada em termos de operadora de caixa, que era uma das funções que eu estava concorrendo. Então ali tinha porcentagem, soma, subtração, uma coisa básica de matemática, que o pessoal normalmente esquece, ou então não sabe, não dá bola. E ali só eu e outro rapaz é que fechou a prova, então só nós dois, eu e outro rapaz, não, só o outro rapaz e eu, que fechamos a prova de matemática. Então, só nós dois é que passamos para a próxima etapa de seleção, né? E aí eu vi o quanto que é importante a educação, a autoeducação. Você vai lá e auto se educa. Você com sua apostila, você vai lá e estuda sozinho. E ele e eu tava fazendo os estudos pessoais, né? E a gente viu a diferença que tava melhorando bastante. Aí a gente parou, né, com esse negócio de Covid, que a gente começou a estudar quando foi no tempo da pandemia, né? Aí a gente viu que tinha que se virar e foi procurando trabalho, foi trabalhando na rua. E aquele processo que a gente ficou muito tempo desempregado e se virando por conta própria, né? Aí a gente meio que largou. Só que hoje você vai... Tá muito precária
O português, gente, tá muito precário o estudo. Eu fiquei assim, horrorizada. Eu disse, amor, pelo amor de Deus, vão ficar assim não. A gente tá até voltando a estudar, né? Uhum. A gente tá voltando a estudar todo dia, com videoaula. A gente vai comprar até uma apostila essa semana. E a gente vai querer ter uma, né, de como se estuda, né? Do básico até o médio e seguir, né? Porque tudo tem uma ordem, né? Não adianta a gente estudar o médio sem saber o básico. Você não vai entender nada, ainda mais o português. E aí, quando a gente veio pra cá, pra São Paulo, né? A gente sentiu, assim, o Nordeste, ele fala muito mal. E escreve muito mal, assim, por conta da falta de oportunidade. Já aqui, o pessoal tem oportunidade, tem escolas boas, né? E não liga, sabe? Eu não tô falando assim, todo mundo. Tudo tem sua exceção, mas a maioria é, gente. Aqui, eu não tô criticando. Isso é uma observação, tá? É do que a gente vê todo dia, né, amor? Os jovens só querem saber de bebida, narguile. Narguile é um negócio que é vezes 20 cigarros em parece que uma tragada só, um negócio assim, né, que corresponde, né, bem tóxico. E a gente vê isso direto, né, amor? Aonde você vai tem narguile? Pior, né? Enfim, né, aquela coisa, né, a São Paulo que eu conheci até 2004 já não existe mais aqui, entendeu? Mudou muita coisa. Hoje em dia a gente está achando a cidade muito deprimente, eu estou achando a cidade muito deprimente, até porque da forma como eu saí daqui foi uma forma muito brusca. Eu era menor de idade na época, né? Meus pais decidiram voltar para o Nordeste. E assim, foi uma forma muito brusca, foi tudo muito inesperado, a gente não queria ter ido embora. Mas assim, a gente foi, passei 17 anos em Recife, só que aí quando a gente voltou para cá, né? Que ela já morou antes também, eu também. Quando a gente voltou em 2021, a gente viu assim, o quanto a cidade ficou muito deprimente. E assim, o encanto foi todo embora, né? Porque assim, o encanto e a paixão que eu tinha por São Paulo, acho que acabou ficando em 2004 mesmo. Porque assim, hoje em dia eu não reconheço mais a São Paulo que eu conhecia, né? E enfim, né? É até bizarro falar sobre isso, porque é como se você tivesse saído de um lugar e depois que você voltasse é como se tivesse lançado uma bomba atômica ali, não existe mais nada do que você conhecia, né? Então a sensação, assim... Tudo diferente. A sensação emocional que eu tive foi essa, depois que É porque é assim, né? eu voltei, né? Você teve muita memória afetiva na sua infância aqui. Você foi embora com quantos anos pra Recife? 17. 17. Ele passou a infância, apesar de ter nascido em Paudalho, ele passou a infância dele e a adolescência dele todinha aqui. Então ele tinha muito apreço a São Paulo. E eu já tinha morado aqui há mais ou menos uns 12 anos atrás. Não tô falando mal de São Paulo, gente. É assim, é um ponto onde foi o meu refúgio por muitos anos. Só que assim, pra você viver hoje em São Paulo, você precisa de ter muito autocontrole. Porque assim... tudo está muito pior do que já foi. Há 12 anos atrás, 12, 14 anos atrás, eu passei quase mais do que uma década aqui em São Paulo. Então, assim, São Paulo tinha uma vida noturna badaladíssima. Por que eu falo isso? Porque eu ia muito pra balada. Não ficava assim, eu não ia ficar com ninguém. Mas, que eu sou muito reservada nisso, mas pra dançar, pra curtir, pra fazer conhecido, pra fazer amigo, pra fazer tour pela cidade de noite. Tinha altos pontos de encontro pra madrugada, tinha balada na Avenida Paulista, você podia andar sossegado na Avenida Paulista, você podia andar... qual é aquele bairro que eu falo que tinha noite muito... não é Moema? Jardins? Não, Jardins não. É outro que começa com M. Não é Morumbi. Eu vou lembrar daqui. Mas é um bairro lá no centro que era a noite todinha barzinho. Você escolhia no dedo qual era o barzinho que você ia frequentar. Hoje em dia a noite de São Paulo tá muito deprimente. Praticamente você é assim. Você sai de casa para trabalhar, volta de noite, não tem vontade de sair.
Tá certo. Tem aqui churrascaria, tem aqui lanchonete, né, amor? Hamburgueria. Mas assim, eu tô falando pra você sair do seu lugar que você mora pra ir pra outro. Você não tem mais esse pique, sabe? Essa vontade. Porque a vida noturna de São Paulo, principalmente no centro, e ficou assim, mendigo, assaltante, né, amor? Coitado, às vezes não tem culpa, mas a maioria não tem culpa de estar ali. Muito morador de rua, Muito morador de rua, muito usuário de droga, gente, que você fica assim. A Avenida Paulista mesmo, você pra andar ali de noite Quem diria, viu? A Avenida Paulista, que sempre foi o cartão postal de São Paulo, até pra você andar ali, você tem que andar ligado. Você tem que andar ligado. Até a reportagem da Globo eu já vi o pessoal tentando roubar o celular da repórter. A minha colega, que eu tenho uma colega chamada Maria, ela foi pra Avenida Paulista passear lá, foi assaltada. Então assim, sabe? E às vezes não é uma pessoa que te assalta, é 2, 3, às vezes até em bando, 4 vai em cima de você. Então você, a 25 de março, você já não gosta muito de andar lá assim, sossegada como você andava. Eu batia São Paulo no fundo e nunca aconteceu nada comigo. Eu andava de madrugada na Avenida Matarazzo, que o pessoal sabe aqui que é uma favela. Eu andava de madrugada e hoje em dia eu não tenho mais coragem de fazer isso assim. Não tenho porquê, primeiro, porque hoje eu sou casada e assim, não tenho necessidade de estar procurando balada, mas gente, a vida noturna de São Paulo, bom. Tá bom. A gente tava até um dia falando sobre ir no Burger King, né? Uhum. E comer lá na Avenida Paulista, mas depois a gente ficou receoso, porque é tanta notícia de assalto que a gente pegou e não, deixa pra lá. É assim, sabe? Mudou muito. Lógico, toda cidade tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Mas aqui mudou assim, da água pro vinho. Os jovens hoje em dia também só querem fumar narguilha, esse negócio de narguilha o tempo todo. Pois é. Às vezes até pra você estar num bar, tá lá aquele mundaréu de fumaça, sabe? O pessoal tá lá com um barril no meio e um monte de narguilha ao redor. Então, não tá mais legal igual ao que era, né? Há anos atrás. Então, sim, mudou demais. Aqui uma coisa que nunca falta, né? Aqui ainda é emprego. Aonde você se vira, tem emprego acontecendo, tem vaga de emprego aparecendo. E certamente uma das coisas que eu sei que se algum dia a gente voltar pro Nordeste eu vou sentir falta daqui é o transporte público. É uma coisa que não tem como negar o quanto é eficiente. Em Recife ela sabe que eu critico muito a qualidade do serviço do transporte público, seja o metrô do Recife, seja os ônibus. Porque ali é uma coisa imoral. A gente saía do trabalho e levava quase 1h30 esperando o primeiro ônibus, às vezes, para poder voltar para casa. Porque assim, não tinha um horário certo, não tinha um horário fixo, né? Sincronizado ali, né? E aqui não, aqui a gente não tem esse problema. Aqui qualquer rota que a gente faça, a gente chega em casa. Chega em casa. A gente chega por várias opções de rotas possíveis. Seja pelo metrô, seja pela CPTM, seja pelo monotrilho, seja por ônibus, seja pelos trólebus da MTU. A gente tem N opções aqui de voltar para casa. Eu não vou dizer que aqui não é vivível, é vivível. As pessoas vêm aqui, constroem ainda a sua vida, só que assim... O estilo de vida mudou muito aqui. O estilo da vida mudou. Hoje demais. O pessoal tá muito em condomínio, né? Tudo é condomínio, condomínio fechado. Até tem feiras que acontecem dentro do próprio condomínio, porque... No condomínio que a gente mora, por exemplo, tem o pastel aqui de quinta-feira, né? Vem uma barraca de feira mesmo do pastel. As coxinhas na sexta. Monta aqui toda quinta-feira, e sexta-feira tem coxinha e salgados, né? Que é até uma moradora do condomínio que faz e vende, né? Ela coloca a barraca. E bolos também, né? Tem bolos. Barraca de bolo, enfim, né? E fora mercadinho também que tem aqui dentro, assim, muita coisa tá acontecendo dentro de condomínio que não tinha na minha época, né? Aqui, por exemplo, não tinha a barraca do pastel, não tinha a barraca do salgado, tinha no máximo assim, quando tinha as festividades do mês de junho e de julho, né? Aí... Que é referente a São João. A administração do condomínio reserva uma quadra para poder fazer essas atividades, mas assim, era ao longo do mês, encerrava e depois só no mês seguinte, né?
E assim, shopping aqui não é igual ao Nordeste. Nordeste, dê o seu horário, shopping. Às vezes o pessoal sai direto do trabalho, shopping. Quando não é shopping, é praia. Quando é praia, é shopping. Mas assim, é badaladíssimo o shopping no Nordeste, gente. Principalmente em Pernambuco e em Recife. É lotado, não tem um dia que não seja a badalação no shopping. Agora aqui não, aqui principalmente tem um frio, né? Que já é um ponto muito desfavorável. Quando tá frio, esquece. O pessoal sai da sua casa, do seu trabalho pro shopping, é preciso de ter muita vontade de ir no shopping, então muita necessidade de comprar alguma coisa no shopping para poder ir no shopping. Casa de utilidade doméstica, assim, tem a van, mas tem Armário Fernandes, mas não é igual lá. Gente, é um absurdo. O que você tem de utilidade doméstica em Recife, pontos de compra de utilidade doméstica, é um absurdo. É uma variedade imensa. E por mais que pareça, não é caro as coisas lá, tá? Eu consegui mobiliar nossa casa no Foi Amor. De tudo bom e do melhor e com coisas muito acessíveis. Não era coisa cara não, viu? Era coisa muito boa e muito barata, né? E aqui você não vê isso. Você vê as lojas tudo novinho. E a tendência das lojas daqui é tudo novo, assim. Loja miniatura. Em Recife é aquelas lojonas. Pá! Lógico, tirando a exceção da Havan, né? Mas a Havan ela não fica em shopping. Ela fica num ponto totalmente diferente. Que você tem que ir só pra ir na Havan. Já em Recife não. Tem aquelas lojas que são, sabe, um lojão dentro do shopping. Que você vai no shopping e resolve sua vida inteira ali dentro. Aqui já não tem isso. Bom, gente, para esse vídeo não ficar muito extenso, que a gente acabou de bater meia hora nele, a gente vai fazer uma parte 2 dele, tá? A gente vai continuar aqui esse bate-papo aqui, vai estar falando um pouquinho mais sobre esse retorno, que acabou desviando o foco do vídeo. A gente pede até desculpa de não se aprofundar muito na questão da nossa volta, tá? Mas é como conversar, sei lá, numa mesinha de uma lanchonete, numa mesa de restaurante, e o papo vai fluindo. Foi o que aconteceu aqui agora. Mas a gente vai fazer uma parte 2, a gente vai falar um pouco mais ainda, tem mais coisa pra falar, mas para não deixar esse vídeo muito extenso, a gente encerra ele por aqui, tá? Não deixa de conferir a parte 2, muito provavelmente vai ter uma janelinha aparecendo aí, vocês vão ver, né? Que a gente vai gravar em seguida e eu vou estar programando todo esse conteúdo certinho pra vocês, tá? Então, até já!